Um tema que eu fiquei pensando bastante essa semana, por quê? Eu tô fazendo toda terça-feira, né, aquela leitura, o estudo, né, daquele livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E, e a gente tava faltando duas leis, né, a sexta e a sétima. A gente fez terça passada a quinta. E aí, o que aconteceu, gente? O autor desse livro, ele é super conhecido, tá? No meio espiritualista, mas muito conhecido mesmo, assim. Ele é autor de diversos livros espiritualistas. Eu acho que ele é norte-americano, mas ele tem uma ascendência indiana, ou ele é da Índia e foi muito cedo para os Estados Unidos. Enfim, né? Ele é muito, muito conhecido há muitos anos, gente. Ele é médico também, ele é palestrante, que é o Deepak Chopra. E o que aconteceu, gente? Essa semana estava eu lá, que eu nem tô muito por dentro disso, assim, no detalhe. Eu tô sabendo o que tá acontecendo, mas eu não tô muito no detalhe, porque é algo que mexe muito comigo. Que é aquela história lá do Epstein, né? Não vou nem ficar falando muito o nome dele pra não dar problema aqui na live, não cair. E aí que falaram que ele foi citado. E não é que ele foi citado, porque eles divulgaram trocas de mensagens péssimas, gente. Não é péssimas, é criminosas, sabe? Pode se encaixar ali, né? Porque ele fala coisas horrorosas, que eu nem vou falar aqui, porque tem que dar problema se eu falar aqui. E assim, não é uma citação e tudo mais. Eu fiquei, caramba, né? E olha que louco, eu sou uma pessoa que eu procuro separar o autor da obra. Porque, gente, principalmente assim, os grandes expoentes da humanidade, principalmente esses caras da ciência, da matemática, da astronomia, filosofia, eram pessoas muito problemáticas, assim, num grau terrível, tá? É que a gente não pesquisa muito a fundo, mas se for ver, assim, esses caras fizeram coisas, assim, que hoje são consideradas atrocidades. Mas, e, gente, o foco não é nem ele, tá? O cara lá, o cabeça. Que eu acho que nem é o cabeça, né? Na verdade, ele é o bode ali, expiatório. Eu só quero falar desse cara do autor do livro, tá? Então, assim, esse cara, ele foi citar... Eu tento separar o autor da obra, como eu falei, mas, gente, é um negócio que tá acontecendo, tá muito recente. Não é algo que aconteceu em 1600, quando não que era aceitável, mas a gente entende que a cabeça era outra. Existia um senso comum e geral de que algumas pessoas, alguns grupos, né, as minorias, e não só minorias, mulheres também, no geral, eram consideradas inferiores. Então, tá certo? É claro que não tá certo, mas a gente vê o contexto histórico. 2000 anos antes de Cristo, na época de Cristo, é diferente, né? E outras pessoas nem estão mais aqui entre nós. Então, a gente consegue até separar o autor da obra. Agora, uma coisa que tá acontecendo neste momento... Ah, mas faz 10 anos que ele trocou essas mensagens. 10 anos foi ontem, gente. 10 anos eu era adulta já, sabe? 10 anos eu já era casada, inclusive. Então, assim, não dá. Eu tentei separar a obra do autor, mas não dá. A obra é incrível. Ele não... As ideias que ele coloca ali não são originais. Ou seja, não foi ele que inventou essas ideias, né? De que, ai... Não, Mel, não sou testemunha de Jeová. Não tenho nenhuma religião. Eu não... Obrigada, Letícia. Não, ele traz muitas ideias, assim, do hermetismo, né? Da linha de pensamento dos hermetistas, de Hermes Trismegisto, mas ele realmente traduz para uma linguagem muito mais simples, muito mais aplicável para o nosso dia a dia, porque é atual. E, por exemplo, os estudos do Kybalion, de Hermes Trismegisto, são muito antigos. Agora, então fica difícil a gente conseguir aplicar numa realidade atual, né, do Ocidente e tudo mais. E ele traz esses conceitos com uma linguagem, traduzindo para uma linguagem muito mais atual. Então, assim, eu não tô falando que a obra é péssima, porque não é, gente. Ele escreveu livros incríveis, muito úteis. Como eu falei, os assuntos não são originais, então não tem nem o que questionar, porque não é ele que inventou. Ele estuda aquilo e traduz, né, para um jeito mais compreensível, mas não consigo agora, sabe? Então, eu vou suspender o estudo, tá, do livro. E não só isso, aí que vai entrar aqui o tema, né? O tema hoje é espiritualidade e idolatria. Eu não idolatro ninguém desde que eu sou adolescente, tá? Eu acho que a última pessoa que eu idolatrei era a banda Silverchair, que vocês nem devem conhecer a maioria, quando eu tinha 13 anos de idade. Então eu não idolatro ninguém há muito tempo.
só que muita gente idolatra, né? Existe um ranço muito forte, assim, no meio espiritualista com Allan Kardec, né? Que foi quem codificou o espiritismo, porque Allan Kardec tem falas e escritos muito problemáticos, então as pessoas pegam isso e colocam no espiritismo, que não é verdade, né? A base espírita, que são os 5 livros lá, Pentateuco, não tem nada daquelas ideias dele, não foi ele, não são ideias dele, são os espíritos psicografou, e ele fez um grande trabalho que foi compilar isso, e não só compilar, ele que organizou, foi atrás de médiums, fez a pesquisa, testou esses médiums, então não estou tirando mérito, mas a base espírita não é a ideia de Kardec. O que ele fez, que são ideias dele, opiniões dele, são as revistas espíritas. E ali tem um monte de coisa problemática, tanto dele quanto das outras pessoas que escreviam lá, que era um grupo, né, de pesquisadores espiritualistas. E as pessoas criam esse ranço, tal, porque muita gente idolatra ele. Então é como se ele fosse assim a cara do espiritismo. Tem uma edição desse Pentateuco, que são 5 livros espíritas, que só tem a cara dele estampada no livro. Eu acho isso péssimo, sabe? Porque, primeiro, não é uma religião. A maioria das pessoas que não são espíritas acham que é uma religião, não é uma religião. E quem é espírita também acha que é uma religião. Eu dava aula lá no Centro Espírita, até o ano passado eu dava aula lá, né? Para os cursos introdutório, básico 1 e básico 2. E um monte de gente falava assim, que a doutrina de Kardec, a doutrina de Kardec. Não é a doutrina de Kardec. A pessoa tá estudando, tá lendo o bagulho e reproduzindo um negócio totalmente errado. E isso é um problema, porque a gente idolatra alguém e a gente não segue aquelas ideias, a gente segue a pessoa. E as pessoas são horríveis. Eu ia falar falhas, algumas são horríveis. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque eu tava com essa ideia de fazer estudos de livros e tudo mais. E não que é uma coisa ruim. Eu vou continuar lendo todos os livros. Tem ideias incríveis, como eu falei. Tem pessoas que têm uma capacidade incrível de simplificar ideias complexas, simplificar linguagens da época do Antigo Egito, sabe? Escrituras de um passado muito remoto, que ninguém entende aquilo, pouquíssimas pessoas conseguem falar hebraico, pouquíssimas pessoas conseguem falar aquelas línguas mortas. Então, assim, é uma habilidade que essas pessoas têm, mas então não tô tirando mérito, por isso que eu vou continuar estudando e tudo mais. Só que assim, gente, tem duas coisas, né? Essa idolatria que a gente fica, eu gostei muito do livro do fulano, vou ler todos os livros do fulano. E eu vou falar aqui um exemplo meu, como eu sempre falo, né? Pra vocês, eu sempre trago exemplos meus. Eu tinha feito uma lista que eu queria antes de morrer. Isso faz 2 anos no máximo, tá? Pouco tempo. Antes de eu morrer, eu queria ler todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, né? Que são mais de 500, que estão, tipo assim, que estão à venda, assim, fácil de achar, mas dizem que tem mais de 700. Se for para escrever tudo, assim, pegar e compilar tudo, tem mais de 700 livros. E eu acho que ele foi o escritor que mais escreveu livros publicados na história, assim, da humanidade. E eu tava com isso na cabeça. Depois eu falei, mas assim, por que eu quero ler todos? Tem livros de poesias, que ele psicografou livro de poesias, eu nem gosto de poesia. Mas eu quero ler todo. Eu tô idolatrando uma pessoa. Fiquei pensando nisso. Será que eu tô idolatrando uma pessoa? Não preciso ficar lendo todos os, né? Até porque ele psicografava diversos espíritos. Lógico, tinha uns que ele psicografou mais, que foi André Luiz, que foi o próprio mentor dele, Emmanuel, Herculano Pires, eu acho também. Não, esqueci o outro, que ele também psicografou bastante. Mas tinha vários outros. Então, assim, por que eu tenho que ler todos? Na verdade, eu tô querendo. Eu tô meio idolatrando o cara, sabe? O Chico, e não faz sentido. Até hoje nunca se soube nada grave ali dele, né? Teve um papo lá que ele forjou uma manifestação mediúnica, quando ele tinha acabado de começar a ficar mais conhecido. Ele era muito jovem, tipo, tinha 20 e poucos anos. Ele foi lá e forjou, junto com outras pessoas de um centro lá que ele trabalhava, uma aparição, sabe, de uma entidade grotesca, gente. Era uma pessoa com lençol branco. E aí, depois disso, Emmanuel proibiu ele de fazer manifestações públicas de mediunidade e de materialização. Ele nunca mais fez materialização de forma pública, foi proibido.
depois dessa presepada aí. Então, assim, tirando isso, quando ele tinha 20 e poucos anos, uma única vez, e ele morreu com quase 100 anos, né? 96, eu acho. Ele nunca até então descobriu nada polêmico dele, mas eu não sei, né? Eu não sei, naquela época não tinha internet. Até então também ninguém achava nada de um monte de gente, né? Então, daqui a pouco sai o nome dele lá na lista do Epstein. Então, assim, não que eu vou ficar agora, né? Ah, joga todos os livros pro alto, joga tudo que eu sei pro alto. Não é isso. Mas eu quis trazer aqui. E eu fiquei chateada porque é um livro que eu estou trabalhando no momento. A gente estava fazendo uma série semana passada, falamos sobre. E por conta disso, como está muito presente, eu não consigo separar neste momento o autor da obra. Principalmente eu pegando um livro aqui e ficar lendo com vocês. Todo mundo tá com acesso a esse negócio, entendeu? Falar, pô, Juliana, você tá aqui ensinando conhecimentos de um pedo? Como assim, né? E aí eu falei, porra, né? Tá, não dá, neste momento não dá. E aí eu fiquei pensando, né, antes de eu entrar na questão da idolatria, eu fiquei pensando sobre isso. E aí, gente, pensa aqui comigo, eu quero muito ouvir a opinião, vocês estão quietinhos, assim. Eu tava pensando uma coisa muito forte, assim, que não é de hoje, que isso tá vindo muito forte. Tô achando que alguém aqui soprando no meu ouvido, eu não tava conseguindo entender. Chega de estudar, sabe? Só. Chega de teoria, não é chega de estudar, chega de teoria. Estudo não é só teoria. Não é chega de estudar, tá? Tô cancelando o que eu falei. Chega de teoria. Estudo não é só teoria. Estudo também é prática. O quanto a gente vem praticando o que a gente estuda. E quando eu falo estudo, é o que eu falo aqui pra vocês também. Eu tô falando, então é como se a gente estivesse trocando ideias. E o quanto disso a gente tem praticado e estudado como se fosse um laboratório, entendeu? Então, estudo de uma forma ativa, como se fosse uma pesquisa. Tá na hora, gente, de novas pessoas surgirem, Assim, tá? Eu amo todos que me acompanham. Eu não tenho distinção aqui de nada. Vocês são incríveis. Tem pessoas que a gente conversa no paralelo, já atendi milhões de vezes e a gente tem uma proximidade. Mas vamos combinar que cadê as mulheres aqui nesses temas? Sabe, assim, um livro conhecido que todo mundo usa para estudo de uma mulher. Ai, tem a Blavatsky. Tá, mas assim, vamos falar demais, porque eu posso mencionar aqui vários homens. Mais de 10 aqui. Se eu começar a falar, vai ter um monte. E mulher? Porque tem, mas assim, o que tá lá na Amazon vendendo, best-seller, com temas espiritualistas. Não romance, não Zíbia Gasparetto. Nada contra, mas é um romance, é uma história ali que ela mesmo já falou que algumas eram psicografadas e outras não. Outras eram inspirações. Não tem problema nenhum, mas a gente tá falando aqui de estudo. Eu não tava pegando um livro para estudar. E o quanto a gente tá praticando. Então, gente, antes de eu falar da idolatria, que tem muita coisa para falar, inclusive de perguntas que vocês fizeram, já vou responder. Eu quero aqui trazer uma proposta para vocês, até pra gente pensar se vale. Isso aqui é base, tá? Que eu tava passando na cara, caiu aqui. Oi, Alberlan. Boa noite. Eu tava aqui pensando da gente começar a registrar algumas coisas. Ai, não é registrar, quero dizer, gente. Me ajudem aí a montar esse raciocínio. A montar uma linha de pesquisa mesmo, sabe? E não, eu não sou cientista, eu não vou fazer um estudo, uma pesquisa com base na BNT, de não sei o quê. Não é isso. Uma pesquisa acadêmica, não é isso. É prática, sabe? Beleza, a gente tem aqui as 7 leis espirituais do sucesso. Uma delas falava sobre você ser grato e não sei o quê. Vamos fazer aqui, gente, só um exemplo, tá? A gente faz aqui, combina, olha, gente, vamos fazer aqui 30 dias da gratidão. É um exemplo, tá, gente? Vamos falar de outras coisas também. Ah, como que vai ser? Vamos pensar aqui, ó, a gente vai ter ali um momento que a gente vai escrever, que a gente vai falar e não sei o quê, e todo dia dormir, aí uma vez na semana a gente vem aqui e fala o que tem sentido a partir dessa prática. Todo mundo vem aqui e fala, sabe? Eu falo e vocês vão comentando como vocês fazem aqui e a gente vai trocando ideia. Ah, eu comecei a fazer no 5º dia, aconteceu não sei o quê, no 6º dia aconteceu não sei o quê. E registrando tudo e criando pesquisa.
Porque é assim que a gente vai conseguir evoluir os estudos, sabe? Sair desse pensamento de pessoas tão antigas que não tem problema nenhum. Só que precisa dar continuidade, precisa evoluir. Senão a gente fica preso e idolatrando pessoas que já foi, sabe? Pessoas que já se desvirtuaram total. Pessoas que tipo assim, o estudo também não tá aplicado mais pra atualidade. Aí a gente fica lendo um negócio, beleza, tá cheio de informação interessante, mas também tá cheio de coisa horrorosa. Então vamos atualizar, entende? E essa atualização não é ficar inventando coisa, tá cheio de gente aqui inventando, tá psicografando mensagem de Jesus, do ET, de não sei o que. Ai, gente, isso não. Isso não é pesquisa, isso não é prática, isso é charlatanismo, tá? Chegar aqui, eu podia chegar aqui, pegar, fechar o olho e começar. Amigos, tomem cuidado com não sei o que, o carnaval, não sei o que. Que pesquisa é essa? Não tem pesquisa nenhuma. Aqui é uma pessoa falando uma coisa e todo mundo acreditando, né? Então não é essa a ideia. Não quero que as pessoas acreditem. Eu quero, nas terças-feiras ou um dia específico, a gente falar de prática e resultados e observação. E é aquilo, né, gente? Pesquisa não é algo que acontece imediatamente. É isso que a gente tem que entender. Eu sei que a gente tá numa época muito faster, né? Tudo é muito rápido, tudo tem que ser pra ontem, mas não é assim que as coisas se desenvolvem, não é assim que os grandes gênios da humanidade descobriram coisas, desenvolveram soluções, enfim, quebraram teorias antigas. É na pesquisa, na constância, na paciência. É assim. Inclusive projeção astral. A gente falava muito, né? Eu falo de vez em quando ainda, mas acabou as minhas experiências. Eu não tenho mais tanta experiência pra falar. Quando acontece, eu venho aqui e conto. Aí eu fico, sei lá, 3 semanas sem projetar. Quando eu projeto, dura 5 segundos, nem é nada demais, então eu não falo. Uma projeção interessante é uma por mês, e olha lá. Né, uma projeção que tem algo pra realmente contar. Então chega uma hora que eu não tenho mais nada pra falar, né? Porque quando você abre um canal do zero, eu tinha 36, 35 anos quando abri o canal. Então eu tinha 35 anos de história pra contar. Todo dia eram 7 vídeos, porque tinha muita coisa pra contar, experiência, história, não sei o quê. Passou. Depois de 3 anos, já contei todo aquele passado. Agora é o dia a dia. E o que mais tem? A gente pode agora começar a treinar, começar a testar. Gente, ó, vamos testar uma técnica aqui de movimentação energética para projetar. Vamos ficar aqui 1 mês testando essa técnica. E aí a gente vai uma vez por semana, a cada 15 dias, uma live é só para comentar os resultados da técnica. A gente vai anotando o que sentiu, o que não sei o que, nananã. E é assim que é feito pesquisa. E aí, gente, me deu muito sentido. E não é uma coisa simples, não é trivial. É uma coisa que vai precisar de engajamento. Não engajamento no meu perfil, não é isso. Engajamento pessoal, cada um engajado com a sua, com a sua experiência. Cada um engajado com o seu, né? As suas tentativas, seu próprio estudo. Então, assim, não esquecer todo dia de manhã, anotar o que sentiu, se lembra de alguma coisa. Tô dando exemplos, tá? Dependendo do tema, aí são práticas diferentes. Então, eu não vou aqui elaborar nada agora, a gente vai pensar direitinho, estou aberta para sugestões, mas eu acho que faz muito mais sentido. E eu continuo estudando, gente, eu leio o dia inteiro, assim, que se deixar, não o dia inteiro porque eu trabalho muito, mas eu leio muito, eu tô sempre estudando, já li muito, e eu vou continuar fazendo isso, porque a gente não pode ser egocêntrico, sabe? E até mesmo infantil. Ai, fulano falou não sei o que, não quero mais. Não, gente, não dá. Porque como eu falei, o ser humano é podre. Se a gente for pegar e consumir coisas de anjinhos, a gente vai viver numa bolha e não vai consumir porra nenhuma. Porque todo mundo, em maior ou menor grau, é o caos, né? Então, esse é um ponto que eu queria comentar com vocês, né? Que a gente tá suspendendo aqui o estudo daquele livro. Por enquanto, eu não vou estudar outros livros aqui com vocês em live. Mas eu vou, sim, pensar em estudos práticos, de coisas que a gente já vem falando. Tem a projeção, tem abertura de terceiro olho, né? Pra gente trabalhar a clarividência. Tem meditação, tem aquela coisa da gratidão. A gratidão é o maior poder que a pessoa pode ter para trabalhar a cocriação. Então vamos fazer isso, sabe? Basta ser grato para você cocriar o que você quer. Então bora lá, vamos fazer o negócio direitinho, fazer lá do começo ao fim, pegar um monte de referência boa e falar assim, fulano falou que é isso, mas Ciclano tá falando que é aquilo. O que a gente vai fazer aqui? Vamos achar o meio termo aqui? Vamos seguir, então, isso aqui por 30 dias? Ou então a gente faz 15 dias a técnica
do fulano A, 15 do fulano B, né, 15 do fulano C, a gente vê qual que traz mais resultado. E ali a gente começa a ter, gente, todo um arsenal, não é nem arsenal que fala, mas todo um material de estudo comprovado. Porque como que são feitos estudos de tudo? Da medicina, da ciência, são estudos, precisa ter pessoas, aí os acadêmicos me desculpem os termos, tá? De leiga aqui, mas precisa ter primeiro uma hipótese, você trabalha essa hipótese, você precisa ter uma amostragem de pessoas testando isso, né? E aí vai observando o resultado daquelas pessoas, né? O resultado daqueles testes, do que tá acontecendo ali com cada pessoa. E aí tem que considerar, tá, mas fulano tava... gente, vocês moram aonde? No interior? E fulano, sei lá, 50% mora no interior, 50% mora numa cidade grande, movimentada, ou num bairro muito movimentado. Tem diferenças? A maioria do interior conseguiu projetar mais, a maioria do não sei o que vai para umbral, a outra parte não, fica em casa. É o tipo de coisa que não existe. Por quê? Porque a gente gosta de falar muito. E isso, eu sou a rainha, né, da falação. Então, assim, não é uma crítica, é uma realidade. A gente fala muito, mas a gente também tem que praticar. Senão ficar falando é muito gostoso. Vou falar. E o resto, o que mais? O que eu faço com essa falação toda, né? E é isso, então aguardem cenas dos próximos capítulos. Quem tiver ideia de alguma coisa pode ficar super à vontade para escrever aqui ou mandar depois para mim. Mas é o que eu quero levar, assim, para um futuro próximo, porque eu acho que é isso. Senão não faz sentido, gente. Eu não tenho tempo a perder, não vou ficar aqui inventando história, nem ficar teorizando coisas aleatórias, sabe? Ai, você acha que foi o ET que falou com aquela mulher? Você acha que realmente... Ai, gente, não, sabe? Isso é perda de tempo. É a gente ficar se distraindo demais, sabe? Não dá. Eu acho que foi o Dan, fez um comentário que eu perdi aqui. Eu queria ler. Era o gancho que eu queria usar para entrar na outra parte. Ele fala assim, Ju, astrologicamente teremos mais revelações assim esse ano? Vamos lá. Por que eu fiquei pensando nisso, né? A gente vai ter Saturno entrando em Áries. E Netuno já está em Áries. Desde semana retrasada, eu acho. Netuno entrou... Semana passada. Netuno entrou em Áries. Então, vamos lá. São planetas muito importantes. Netuno demora muitos anos no mesmo signo. E Saturno fica cerca de 2 anos e meio, mas é um planeta muito, muito importante, assim, tanto a nível individual quanto mundial. E quando a gente fala de Netuno, né, que é um planeta que fala muito da espiritualidade, dos gurus, da nossa conexão com o alto, nossa conexão com o plano astral, ele estava em Peixes, que é o signo que fala da mesma coisa. Então, assim, tava todo mundo perdendo um pouco a mão. É muito bom quando o Netuno tá em Peixes, ele tá na casa dele. Só que tem um lado negativo que a gente perde o filtro. A gente idolatra, a gente fica cego para red flags, a gente exagera na viagem, a gente pode entrar numa... como que tá usando o termo agora, gente, pra galera espiritualista que tá assim, viajando na maionese, psicose espiritual, uma coisa assim, né? Essa configuração, né, de Netuno em Peixes, ele é tipo o super patrocinador de uma psicose espiritual, tá? Real, assim. Por quê? Porque é tudo muito fora da realidade, assim, começa a subir, sabe? Tirar os pés do chão e vai subindo e se perde num grau que a gente viu isso acontecer muito, né? Gente que começou a consagrar ayahuasca, misturar com rapé, misturar com maconha, fazendo não sei o quê, e falar que tava vendo os Deus, que descobriu que é uma rainha de não sei aonde. A outra falando que tá, o cara lá todo dia abre live pra falar que tá psicografando mensagem de Jesus. A gente, assim, sabe? Né? E aí, cheio de gente, o pior não são eles. O pior é que tem um monte de gente lá assistindo e falando: eu estou aqui chorando em casa. Meu Deus, gente, meu Deus, assim, ó. O desespero da pessoa por um salvador faz ela cair em qualquer qualquer falácia, né? E muitas dessas pessoas fazem para enganar deliberadamente e outras simplesmente estão em estado psicótico, tá? Achando que realmente tá falando com Jesus, achando que realmente é encarnação de
de sei lá quem, que recebe mensagens toda noite de um ser muito iluminado, que é uma mensageira do astral, a repórter jornalista do astral. Então, assim, isso é muito essa configuração de Netuno em Peixes. Só que Netuno tá entrando em Áries. Então, tem duas coisas aí. A primeira começa a vir uma não é nem idolatria que fala, quando a gente é muito religioso, é fanatismo. Começa a vir um fanatismo completamente insano, que pode beirar até a agressividade, sabe? Tipo, pensa nas cruzadas, sabe? Na época das cruzadas, que quando a Igreja Católica saiu arrebentando todo mundo, que deu início depois para a Inquisição, e não sei o que, foi tudo em nome de Deus. Então, assim, o fanatismo que acha que a crença da pessoa, a fé da pessoa tá acima de qualquer pessoa, de qualquer coisa, inclusive que a pessoa acha que a fé tá tão acima de tudo que ela pode ceifar vidas, que tá tudo certo, que ela tá fazendo em nome de Deus, porque eu estou tão conectada com esse meu Deus aqui que o que eu pensar, na verdade, é ele, não sou eu. Então, se eu tô pensando nas piores atrocidades, tá vindo do alto, não tá vindo de mim. Isso é uma pessoa tá loucona, assim, tem que internar, colocar uma camisa de força, sabe? Então isso tem um pouco de Netuno em Áries, que é o que a gente vai ver aí por muitos anos, tá? Só que graças, né, ao todo aí, a sei lá o que, ao cosmos, universo, Saturno também tá entrando em Áries. Então Saturno é aquele que é o pai rígido, rigoroso, que não deixa a gente ir muito além. Então Saturno vai botar ordem na casa. Vai falar assim, não, pode parar, acabou com essa palhaçada. E aí que entra essa parte, né, que eu fiz o link do que tá acontecendo com essa configuração. Então, assim, esses gurus espirituais vão cair, gente. O que eles fazem, as atrocidades serão escancaradas. A gente vai ver líderes de igreja que a gente nem imagina. Eu sempre imagino, né? Mas assim, a maioria das pessoas não imagina. A gente vai ver coisas pesadíssimas sendo expostas. Coisas pesadíssimas, assim, ó, que os piores políticos que a gente conhece vão parecer criancinhas travessas perto do que esses caras fazem, tá? Roubando de fiéis, usando fiéis, de filhos, de filhas de fiéis, enfim, totalmente distante daquilo que ele prega, né? A gente vai ver isso muito. E bateu muito com o que aconteceu agora, né? Como eu falei, com esse cara de Deepak Chopra, que é uma grande referência espiritualista no mundo, com o Dalai Lama, que quem imaginava que aquele cara tinha aquelas coisas esquisitíssimas que já deu a entender. Já deu a entender, não, já ficou pesadíssimo com aquela coisa medonha que ele fez com, né, ali na hora, não sei o que da língua, ali com, né, não vou nem falar. E aí ele saiu também no arquivo do Epstein. Aí você fala, né, aquilo ali não foi uma coisa isolada, né? E vai ter muito mais, vindo de muitos lugares. Então, gente, vai ser um momento que, se não derrubar as religiões, elas vão ficar assim, sabe, igual a monarquia da Inglaterra, que só serve ali de enfeite, que não serve pra nada, só pra gastar mesmo dinheiro público e servir ali de entretenimento de vez em quando. Um casou, o outro fez não sei o que, é o dia nacional do não sei o que, aí vai todo mundo pra rua ver lá a guarda, andar com os cavalos e não sei o que. Vai ser tipo isso. A religião que sobreviver vai ficar servir só de enfeite ali, as igrejas bonitas, aquela coisa, eu quero ter uma igreja para casar, sabe? Então vai servir só para isso. Porque, olha, vai ser tudo muito escancarado. E oxalá que seja, né? Porque chega dessa mentirada. Enfim, e isso, alguém perguntou qual é a configuração astrológica. É o Netuno entrando em Áries e Saturno. Netuno já está em Áries, né? Desde acho que tem 2 semanas. E Saturno entra em maio. Então, Saturno em Áries é muito isso, assim, ele derrubando essas ilusões. E Netuno em Áries é aquela tentativa de se manter ainda de uma forma. Tem dois vieses, né? Porque tudo vibra em 2 polos. Então, tem o polo dessas religiões ainda tentar se manter, iludir, e
acobertar e tentar se manter a qualquer custo no poder, tem isso, mas também tem o fato da gente buscar coisas mais sérias, mais concretas, mais atualizadas, líderes que realmente tenham postura de liderança, porque o líder, gente, não é ser bravo e mandar ou desmandar. Líder é aquele que promove a evolução das pessoas que ele lidera, em todos os âmbitos. Um líder no trabalho, o trabalho desse líder é organizar e promover o desenvolvimento tanto da atividade em si, quanto das pessoas que ele está liderando. Não é simplesmente estar ali para ficar mandando e chapoletando as pessoas que estão abaixo dele. E espiritualmente falando, né, religiosamente falando, a mesma coisa. O líder está ali para promover uma obra boa, né, dentro daquilo que eles acreditam, e promover o crescimento espiritual das pessoas que estão confiando a sua fé nele, né? E hoje em dia a gente vê que os líderes espirituais estão só vendendo uma prosperidade lá de enriquecer a qualquer custo, inclusive eles. Gente, é muito surreal. Ah, mas o dinheiro... Não, gente, assim, ó, não mistura, tá? Você quer ser rico, seja rico. Vai trabalhar, vai construir alguma coisa, abre uma empresa, estuda, vira um diretor, começa a vender qualquer coisa aí, um carro, começa a ser, sei lá, corretor, venda qualquer coisa, venda bijuteria, venda joias, e seja rico trabalhando. Agora, você ser rico porque você tá pegando o dinheiro dos fiéis, colocando no bolso e falando que é o seu salário, não. Não, tá? Porque assim, se você é um pastor, você tem que pregar ali à noite e acabou, tá? Tem os trabalhos de caridade, faça no dia que dá para fazer, junte a galera ali, os grupos, segunda-feira esse grupo aqui, terça-feira esse grupo aqui. Não tem que ficar pagando. Eu sou totalmente contra. Para mim, pastor não tem que ter salário, padre não tem que ter salário. Não é um trabalho. Não é um trabalho. Tem que ser caridade. Eu não concordo de jeito nenhum. Por isso que, de tudo que falam, ainda acho que o Centro Espírita, Casa Espírita é a mais honesta, uma das mais honestas. Porque não cobra trabalho, não vende nada e não se paga salário para ninguém. É tudo na caridade. Quer trabalhar? Você trabalha aqui de graça, também ninguém vai cobrar nada de você. E aí, mas quem paga o aluguel? Quem pode, gente, pagar? Eu posso. Então, junta aqui, se faltar, a gente fala, alguém pode dar mais um pouquinho? E isso os trabalhadores, os frequentadores, nunca. Então, gente, e a Umbanda também é muito assim também. Tem a mensalidade lá das pessoas, que eu acho justo, porque é pra manter também a casa, mas se ficar, eu sou um sacerdote que ganha muito dinheiro, cara, tá todo... E isso fica de termômetro pra vocês. Não, não. Você pode sim querer ser rico, vá trabalhar. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar. Agora, você ser rico porque você tá pegando dinheiro de quem tá lá querendo se conectar com uma egrégora espiritual, você tá sendo vigarista, assim, sabe? Então, a gente vai ver muito isso, gente, vão cair. E eu acho que, e assim, eu acho não, tenho certeza que nada é à toa. As coisas não acontecem porque, por acaso aconteceu isso, porque os planetas se alinharam e aconteceu. Os planetas se alinharam porque chegou a hora de mudar as coisas. Tudo tem um marco ali, nada é à toa, né? E tudo tá muito conversado com tudo. Então, assim, eu acho que tá na hora da gente realmente começar a se empoderar do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Eu tô juntando A mais B, tentando não pensar em teorias da conspiração, mas eu penso de um jeito... Eu acho que não é teoria da conspiração, porque não tem nada de fantástico nisso. Mas, assim, um ponto que eu venho falando bastante com vocês, eu tenho projetado bem menos, feito projeção astral. Quando eu faço projeção astral, não é mais para aqueles lugares que eu ia, que é muito específico, que você conversa com todo mundo, você vê a movimentação dos espíritos, você vê lá as casas, você vê não sei o quê. Não, é para um lugar meio assim, parece um salão, sabe? Então eu tô num lugar que eu não consigo identificar o que é, se é um lugar aberto, se é fechado. Não vejo com quem eu tô falando, geralmente é com o mentor, mas não tô vendo ele. Então, me parece que a gente agora tá meio que sendo empurrado, e aí várias coisas acontecendo, né? Além disso, da projeção tal, também sinto que... uma outra coisa, tô misturando, vamos colocar aqui em tópicos, ó. Então, as coisas que eu tenho
juntado. E isso, né, da projeção. A outra, minha mediunidade, gente, tem mudado de um jeito muito forte, assim. Eu sinto intuições muito, muito fortes. E quando eu não sigo, eu me lasco. E eu fiquei o ano passado inteiro, assim, sem seguir, porque eu não tinha uma mediunidade, assim, de intuição. Não tinha. Minha mediunidade era de ver espírito e ouvir espírito. Eu não ficava sentindo, não ficava. E eu sou muito pé no chão, sabe? Então, pra eu ter uma sensação e seguir ela, demora. Assim, é muito difícil. Era. E agora não, agora eu fico o tempo todo sentindo e minha batata, até mesmo nos meus atendimentos, assim, eu vejo um negócio, a pessoa não perguntou. Aí eu não vou falar, né? Aí daqui a pouco vem aquela coisa assim, não, tem que falar, precisa falar porque tem a ver de certa forma. Eu falo, a pessoa, ai, Ju, na verdade, eu isso. Então a pessoa entende, tá? Enfim, muitas intuições. E eu não vejo mais espírito. Não vejo. Eu via espírito não o tempo todo, mas eu via. Eu não vejo, faz muito tempo, assim, muito tempo. Essa semana passada, acho que foi sexta passada, eu tava de madrugada, levantei pra beber água. E aí minha casa tem um corredor comprido, né? Eu olhei assim o corredor, eu tive a sensação de que tinha um homem, assim, no final do corredor. Mas eu não vi. Foi uma sensação, não sei se foi só ali a posição dos móveis, eu não sei, né? Antes eu via a mesma pessoa ali andando, via com muita clareza. E também eu ouvia muito, gente, muito. Quase toda noite eu ouvia espírito também, no meio do dia, eu via muito. Não ouço mais, é muito difícil. Então parece que esse contato espiritual tão próximo tem fechado. E eu tenho conversado com muita gente aqui que também é médium e também tá sentindo isso. Não é todo mundo, mas muita gente. E eu tô sentindo que a gente tá meio que sendo obrigada a buscar as coisas por conta própria, por outras vias também, sabe? Não essa via da coisa rápida. Inclusive terreiros mesmo, né? Eu sempre frequentei a Umbanda, nunca trabalhei na Umbanda. Mas eu sempre frequentei, assim. E aí eu achei um terreiro aqui perto da minha casa muito bom, assim, bem organizado, sabe? Muitos trabalhadores, vive cheio. E aí eu fiquei toda empolgada e tal. Gente, eu não senti a mesma coisa que eu sentia quando eu ia, sei lá, antes da pandemia, uns 6 anos atrás ali, 5, 6 anos. Eu não senti, assim, eu achei muito bonito e tudo mais, achei muito organizado, achei super bacana a forma que eles conduzem, mas eu não senti. Por quê? Porque antigamente eu tinha respostas muito claras, assim, sabe? Ai, caboclo, eu queria saber, sei lá, se eu devo fazer isso e isso. Eu acho que você deve fazer isso e isso, porque a fulana que falou com você, não foi a fulana? Nossa, como é que você sabe? Eu sei, a fulana falou, não sei o que. Nossa, assim, então assim, é uma conversa muito assim, não tem mais isso, gente. Não tem mais isso. Você deveria fazer, filha, você tem que seguir seu coração, você tem que não sei o quê. Pensa assim, siga seu coração, seu propósito. Ore muito a Deus. Vou te passar aqui um banho pra você ficar mais esclarecida. Eu não tô falando que as pessoas estão mentindo, mas me parece que não se é mais dada essa permissão tão fácil de você ficar pedindo orientação e a orientação vem assim tão fácil. Tá na hora de pensar um pouco, sabe? Era isso antigamente. A entidade falava sobre. Olha só, gente, eu ia num terreiro, né, com uma amiga minha. A gente ia sempre. E eu nunca falava da minha. Eu nunca tive problema com as minhas irmãs. Minhas irmãs são meus amores, assim, a gente se dá muito bem. Então, nunca tive nada pra falar delas. Pra mim, sempre a relação é perfeita. Não quero nem que melhore, nem que piore, porque já tá excelente. Então, eu não falava de irmãos pras entidades. Eu falava muitas vezes do meu pai, também falava do meu relacionamento, do meu trabalho, das outras coisas. Saúde e tal. Aí um dia minha irmã falou, eu quero ir. Tô com vontade de ir, não sei o que. Eu falei, vamos. E a gente foi. A minha irmã, ela é muito diferente de mim. Eu tenho 3 irmãs, nós somos em 4. Essa é a mais diferente de todas. Ela é loira, ela tem um cabelo bem loiro. Hoje ela pinta de mais escuro, mas na época ela deixava natural. Bem loiro, o olho dela é azul. Ela é bem magrinha e ela é totalmente diferente da gente. Ela é a cara do meu avô. E eu não sou a cara do meu avô. E a gente foi, sentou lá, e o lugar que as entidades ficam é em outro cômodo. E que eles não têm contato, só tem o contato quando vai lá conversar com a entidade. Quando, né, chamam lá a sua senha, a gente entrava lá na sala.
A gente ficava, tipo, era uma casa normal que eles adaptaram. Então a gente ficava lá, os assistidos, ficava na garagem. Então eles colocavam vários bancos assim na garagem. E, tipo, o que seria sala, eles fizeram sala e quarto, ficou um cômodo bem grande lá dentro, mas era uma porta, uma portinha que tinha que entrar e ainda tinha uma cortina, assim, pra não ficar exposto as pessoas lá dentro. Então eles não viam. E a gente sempre chegava meio que em cima, assim, porque era no meio da semana, voltando do trabalho e tal. Enfim, a gente tá lá sentada e ela não parecia minha irmã, de jeito nenhum. E eu também ia sempre com a minha amiga foi com a gente esse dia também. Quando chegou lá, a entidade falou assim: eu fiquei feliz que você trouxe sua irmã. Foi eu que falei pra ela vir. Aí eu. E minha mãe ainda nem tinha passado, ela tava lá sentada no banco. Então, assim, eles falavam coisas. Gente, me falaram coisas da minha vida, assim. Vou falar pra vocês, né? Quando eu namorei meu marido muitos anos, né? E a gente teve vários altos e baixos. Vários não, nosso relacionamento foi sempre muito tranquilo. Mas um pouquinho antes de casar, a gente passou por uma péssima fase. E a gente construiu nossa casa. Então, assim, a gente tava no meio da construção, faltando acho que 6 meses pro casamento. E a gente tava péssima, assim, eu pensava em separar todos os dias. Aí, como eu sou muito prática, né, eu falava assim: ah, gente, já que eu gastei uma grana, sabe? Já que eu tô aqui mesmo, vou ficar 1 ano casada, depois eu separo, né? Porque namorar tantos anos e não dá em nada, a gente com 1 ano separa, vende essa casa, divide e já era. E aí eu tava nessa, né? E aí eu fui no centro, pedi, lá no terreiro, pedi uma orientação sobre isso. E eles falaram assim pra mim, e aí eu fui numa gira de esquerda, e era um tranca-rua. Aí ele falou assim, eu passei com ele, né? Ele falou assim: deixa eu ver aqui o negócio. Aí foi, fez o negócio ali. Não, você não pode não. Você não pode terminar. Eu falei assim. Aí eu fiquei, como assim agora eu tenho que ficar com a pessoa sem querer? Aí, não, você não pode terminar, não sei o que, não posso falar, por quê? Porque ele não falou guia, mas ele falou que, eu acho que era meu mentor, ele não falou que não é momento de você saber, não sei o que. Fiquei revoltada. Na semana seguinte era a gira de Preto Velho. Aí eu fui lá e falei pro Preto Velho: olha, seu Preto Velho, semana passada aconteceu isso, eu queria entender. Aí ele: Fia, não sei se vai ser bom pra você saber. Eu falei: não, mas eu quero saber, eu sou forte. Aí ele falou o que era, né? Ele falou assim: vocês têm muitas coisas pra viver ainda juntos. Vai ter um momento que você vai entender tudo. Você vai lembrar do motivo. Eu falei assim: mas como assim? A gente não tem coisas assim. Ele não é dessa vida não, e você vai lembrar do motivo. E falou que a gente ia ter um filho. E esse filho tava esperando pra vir. E meu filho veio muitos anos depois, porque a gente não queria ter filho cedo. Então, quando a gente quis, foi assim, ó, menos de 1 mês engravidei. E eu realmente acessei uma vida passada, sozinha, e eu descobri o que a gente tinha em comum. Então, assim, gente, tudo isso era falado pelas entidades. Hoje em dia, eles não. Nada, assim, ó. Não sabem. Não é que não sabem, eu acho que não tem permissão pra falar, nem nada, e tudo bem. Eu ficava assim: ah, esse terreiro não é bom, porque as pessoas, as entidades não sei o quê. Ah, porque os médiuns estão muito. Estão muito. Não estão tão mediunizados, né? Tem muito animismo. Ah, porque não sei o quê. Depois eu percebi que não, gente. Tá todo mundo trabalhando, os passes são maravilhosos, os banhos e os trabalhos que eles passam são incríveis, funcionam sim. Só que tem um outro jeito de se trabalhar hoje em dia, sabe? E a gente precisa entender que a gente tem que ter autonomia agora. Então, assim, já tem muita teoria disponível. E quem quer estar na religião, tá tudo bem, gente. Estar dentro de uma egrégora espiritual é muito bom. Se eu quisesse, eu teria. Se eu me afinizasse com o lugar, eu iria super. Espero um dia ainda encontrar um lugar que eu sinta realmente essa afinidade, queira participar. Então, não tô falando que não tem que frequentar nada, mas eu quero dizer assim: a gente não pode colocar nas mãos de outras pessoas o nosso desenvolvimento espiritual e até mesmo o nosso conforto espiritual, né? Porque quem procura apoio espiritual é alguém que tá com fome dessa coisa espiritual, alguém que tá com esse vazio nesse campo. E se a gente colocar isso na mão de outra pessoa, ou de um terreiro, ou de uma religião, a gente não vai ter. A gente pode ter, assim, inicialmente, que fica empolgado e tudo mais, depois de um tempo você fala assim: ah, mas não sei, sabe? Aí a mãe de santo ou o pai de santo começa a misturar uma história tua, tipo, a gente vê muito isso, né, infelizmente.
Não tô falando que são todos, mas tem muitos, né? Começa a misturar coisa sua, pessoal. Olha, a entidade aqui tá falando que não é pra você ficar trabalhando tanto, viu? Igual aconteceu comigo. Vocês sabem, né, que eu fui expulsa do centro espírita que eu trabalhava. Porque a pessoa lá, a dirigente, não gostava que eu tinha obrigações com meu filho. Assim, não, você... Olha, Juliana, filhos crescem. Meu filho com 3 anos de idade tinha. Meu filho tinha 3 anos. Filhos crescem, tá? Aí, tipo, se eu faltava um dia, ela fazia mó expose de lá pra todo mundo e tal. E a galera lá é muito humilde, né? E não que eu tô nadando na grana, mas a galera é muito humilde. Então acabava que eu sempre dava um pouco mais, assim, ajudava. Então ela ficava sempre nos dias que tinha que ter alguma contribuição, ou fazer alguma festa que tinha que comprar as coisas, ela sempre ficava assim comigo, né? Aí no dia a dia não podia. Quando eu fazia uma palestra, o pessoal elogiava, ela já me tirava. E ali, né, gente, eu fui levando, que eu falei, não, eu vou seguir o propósito, né? Eu não vou ficar focando nisso. Ela me expulsou, tipo, me expulsou, me convidou a me retirar. Então, assim, porque, sei lá, ela queria que eu ficasse 24 horas lá. E aí, quando eu respondi pra ela, eu segurei. Quando eu fui responder, eu falei, você tem uma linha de raciocínio muito interessante, Juliana. Eu não entendi, interessante como. Não, você pensa assim, faz umas ligações com uma coisa com a outra. Eu falei, porque assim, né, fulana? Meu propósito espiritual não é dentro de uma casa. Meu propósito espiritual não é com a fulana, a Beltrana, a Ciclana. Meu propósito espiritual sou eu com a minha espiritualidade. Se for aqui, bem. Se não for, amém. Né? O mundo é enorme. Aí, minha filha, o bicho pegou. Enfim, então a gente vê, tem que lidar com pessoas, tá tudo bem. A gente tem que lidar com pessoas em qualquer lugar. Mas não dá pra colocar a sua vida numa pessoa. Então, essa idolatria que eu falei é muito isso, gente. Eu amo o fulano, não sei o que. O fulano é uma pessoa que mostra só o que ele quer mostrar. Que a gente não sabe. Eu acho que a gente não tem que desconfiar de todo mundo. Eu acho isso... Tem um espiritualista que eu gosto muito dele, muito mesmo, mas ele tem umas falas nesse sentido que eu não gosto. E ele fala bastante isso, que eu desconfio de todo mundo até que me provem o contrário. Eu acho que é muito soberbo a gente falar isso, porque parece que você é o perfeito e os outros que são os potenciais falsos, né? Que são os potenciais fingidos. Eu acho isso muito soberbo. Então, não, isso eu não concordo. Você não tem que ficar desconfiando de todo mundo. Mas você não tem que colocar tudo na mão de ninguém, porque ninguém também tem que ter esse peso, tem que carregar esse peso de ser responsável pelo desenvolvimento de alguém, tem que ser responsável. Ai, pastor, eu quero namorar, você deixa? Ô, gente, você não tá pedindo pro teu pai, você tá pedindo pro pastor, sabe? É uns negócios assim que... Aí você vê claramente que são pessoas que não querem assumir responsabilidade de nada, nada, nada. Porque se você tá pedindo permissão pra namorar, tá pedindo permissão pra casar, pedindo permissão pra sair do seu trabalho e trabalhar em outro lugar, e isso acontece em terreiros, tá? Que eu vi várias vezes pessoas comentando isso aqui nessa rede, falando que falou pra mãe de santo que queria mudar de profissão, a mãe de santo não permitiu. O quê? Porque você queria ser bicheiro, você queria ser traficante, aí beleza. Não, eu era professora, eu queria trabalhar com enfermagem, ela não permitiu. Pô, gente, o que essa mulher ouviu da espiritualidade que... Você entendeu? Se ela tá ouvindo a tua espiritualidade, ela tá passando pra você, você também tem mais condições que ela de ouvir a tua espiritualidade. É isso que eu quero deixar claro. É muito importante ter sacerdotes para repassar os conhecimentos antigos e tudo mais. Mas a pessoa te apontar o dedo sobre o que você deve... com quem você se relaciona, o que você come, o que você estuda, com o que você trabalha, se você pode ou não gastar seu dinheiro com isso ou com aquilo. Não, isso não tem nada a ver com o papel de um sacerdote. O sacerdote está ali para te iniciar na espiritualidade. Se for a questão assim de fazer um jejum para poder fazer uma iniciação específica, tem que comer uma comida específica para poder fazer um trabalho específico, é totalmente diferente, isso daí é preceito. Agora, fica te direcionando na vida sobre que... não, esse dinheiro aqui você não pode gastar dessa forma. Oi? Sabe? E aí a gente se colocar na posição de criança, aí depois vem aqui fazer vídeo falando que eu perdi mais de 200 mil reais lá pro meu babalorixá que me roubou. E não... cara, você espera perder 200 mil reais pra perceber que estão te extorquindo?
Entendeu? Tá na hora de crescer, gente. A gente tem que crescer e assumir a responsabilidade. Quer se envolver com a espiritualidade? Assuma a responsabilidade. Vá estudar, vai meditar, vai fazer técnica, vai orar. O que tem de gente aqui que não faz oração há meses, não tá escrito. Várias pessoas me escrevem aqui no direct, Ju, tô sofrendo ataques há meses, eu não sei. Se a hora, na verdade, não. O básico, inclusive, é um tipo de experimento que a gente pode fazer também, sabia? Que a gente fala de oração. Todo mundo aqui faz oração todo dia? Eu não tô falando Pai Nosso que está nessa oração sincera, de você fechar os olhos, se conectar. Todo mundo faz. Porque também tem a teoria de que a oração, né, é milagre na Terra, né? Uma ferramenta potentíssima. Vamos fazer também, então, um experimento? Vamos ver se é tudo isso mesmo? E é assim. Porque definitivamente, gente, eu já tô assim. Lógico, eu tô super aberta pra qualquer coisa, mas assim, eu tô também com bastante pé no chão de que as coisas mudaram. Tá? Não adianta a gente ficar buscando um terreiro incrível que vai ter a entidade que vai contar tudo pra você sobre. Não vai. Gustavo, lembra que você contou que tinham te chamado de volta pra esse centro? Chamaram, mas eu não quis não. Então, eu fiquei fazendo. Ela chamou. Aí eu voltei só pra dar aula. Aí eu dava aula. Aí depois começou esses papinhos de novo, sabe? No meio da aula ela entrava no link, que era uma aula online. Tipo assim, era a minha aula no meu horário. Ela não era professora, ela não era. Porque esse curso tinha 2 professores, né? Então eu dava a primeira parte, o menino depois entrava na outra. E esse menino, ele entrava, tipo assim, uns 5 minutos antes do horário dele. Então ele nem ficava na minha aula, ele respeitava. E eu também não ficava na dele. Acabava ali meu tempo, ele entrava, a gente se cumprimentava, boa noite e tal. Eu saía e ele continuava. E ela não tinha nada a ver com a história do Brasil. Ela começou a entrar aleatoriamente. E ficava dando pitaco. Aí eu falei, ai, mano, não. Tudo pra ela era assim, ó, o meu mentor tá me falando que não sei o quê. Aí eu ficava, gente, todo mundo tem mentor, sabe? Se for pra me passar um recado, meu mentor tá. Ele sabe que tem porta aberta aqui pra passar. Não vem falar que eu tenho que cuidar menos do meu filho. Você entende? A espiritualidade, quando ela começa a ir pra um caminho torto, não existe isso, você abandonar a tua vida pra ficar dando passo pros outros. O que adianta você tá aqui encarnado e você falar, não, agora eu vou trabalhar no espiritual porque eu preciso fazer uma caridade e tal, eu vou trabalhar numa casa espírita. Aí você tem que deixar o seu filho em casa sozinho, sei lá com quem, pra você ficar ajudando um desconhecido. Não adianta, gente, porque você vai estar negligenciando o seu papel mais importante naquele momento, que é um filho pequeno. Não tô falando criança de 10 anos que pode ficar. Não, uma criança de 3 anos, tá? Criança que tomava leite ainda, que não dormia sozinha, que tinha que ter ajuda pra usar banheiro, né? Então, assim, e eu ia os dias que a gente combinou, que era final de semana, eu sempre ia, porque ela queria que eu fosse no meio da semana e mais, e toda hora, e participasse de um monte de coisa, um monte de corrente de oração no meio do dia, sabe? E aí, quando eu falei que eu tinha esses compromissos, você tem que priorizar também as suas obrigações espirituais. Eu, tá, vou deixar meu filho lá com o cachorro lá em casa, vou deixar só ele e o cachorro pra vir aqui dar passe na galera. Entende? Aí quando ela começou a entrar assim no curso e tal, eu honrei com o meu compromisso, terminei o módulo, que era um ano, fiz todo o ano passado. Não, o ano acabou em junho do ano passado o curso. E aí quando acabou esse, ela falou assim, Ju, vou abrir mais uma turma, eu queria que você cuidasse. Eu falei, hoje não vou conseguir mais, tá? Beijo. Lani, nossa, Ju, também penso que a religião não deve cobrar. Gente, eu sei que o mundo corporativo, e não só empreende, o ato de empreender é muito difícil. E o corporativo ainda tá péssimo, gente. Tá assim, tá de chorar. Trabalho há muitos anos no meio corporativo. E depois da pandemia, tudo ficou insano. Assim, a pandemia mudou o jeito de trabalhar e não tá legal. Tá péssimo, pra ser sincera. Não é uma empresa ou outra, é todo mundo. Tá todo mundo nesse rolê. Então fica muito difícil, né? A gente fala assim, não quero ir pro CLT. Mas, gente, não dá pra gente tentar ficar ganhando dinheiro à custa de charlatanismo. Ficar ganhando dinheiro usando a religião, fingindo fazer algo que você não faz. Fingindo curar coisas que você não é capaz de curar. Ficar inventando a roda, sabe? Fazendo coisas malucas, falando que você tá fazendo aqui uma grande magia pra nos que não tá. Entendeu?
Você não tem garantia nenhuma que você vai fazer aquilo. Ah, mas ninguém tem. Ah, a gente vai pegar um caldeirão, jogar ali meia dúzia de erva e jogar o nome da pessoa no meio e despachar na mata. É fácil. Você tem que primeiro testar, você tem que aprender, você tem que ter certeza que aquilo tem validade, que aquilo serve, que aquilo funciona. Você tendo essa experiência, aí você começa a vender, né? Agora você simplesmente viu alguém fazendo e começa a vender, e você nem sabe se aquilo tá funcionando, o que é que você tá levando pro outro lá, sabe? Às vezes você tá empurrando, levando um brau pra casa da galera aí, você nem sabe. Então, assim, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, empreender então de outra forma, sabe? Beleza, o CLT tá difícil mesmo, mundo corporativo. Vamos usar a criatividade para empreender de outra forma, sabe? Fazer uma coisa, sei lá, né? Tá na hora da gente pensar diferente aí. A gente tá com gêmeos, como que é? Urano em gêmeos, né? É muito bom, porque faz a gente ter ideias, assim, de trabalhar e de construir, de consumir de uma forma diferente. Isso é muito bom. Enfim, não desistam de estudar, tá, gente? Quando eu falo estudar, é estudar mesmo, sabe? Estudar coisas técnicas, estudar filosofia, estudar sociologia, estudar português, matemática, né? Tem algumas profissões que estão saturadas, mas tem várias que não. Então a gente precisa, não desistam de estudar. Essa coisa do influencer eu acho que é muito legal, mas assim, a sociedade vai travar uma hora, porque tem um monte de influência e quem tá construindo algo aqui, né? A galera começa a morrer. Eu falei pro meu marido, meu amor, se você tiver de saco cheio aí do CLT, né? Que ele é contador também, né? Falei, vamos fazer um curso aí no Senai pra arrumar carro, porque os tiozinhos tá morrendo, tá? Tipo, meu pai que faz tudo, meu pai faz tudo. A máquina quebrou, meu pai arruma. O ar-condicionado quebrou, ele arruma. O micro-ondas quebrou, ele arruma. A chapinha queimou, ele arruma. A televisão queimou, me dá 5 minutos aí que eu vou arrumar. Pinta a casa, faz tudo. Tá com 66 anos, não dá, sabe? E vai indo embora. E quem vai fazer isso aí? Com dancinha? Então dá pra fazer tudo, dá pra ser espiritualista, dá pra gente tirar um tarô, dá pra gente trabalhar com... Dá pra fazer um monte de coisa. E também ser útil aí na sociedade, porque a gente ainda tem que estar, né, vivendo. É verdade. Gustavo fala, tem algo bizarro acontecendo ultimamente, que é pessoas justificando doenças psiquiátricas com a espiritualidade. Elas se recusam a seguir tratamento médico e ficam induzindo as outras ao mesmo. É verdade. Bizarro mesmo isso. Perigosíssimo, né? Bom, gente, é isso, né? Quis trazer primeiro aqui uma atualização, né? Desse ponto que a gente não vai mais trabalhar com esse livro, né? Que a gente estava trabalhando antes. E provavelmente eu não vou trazer mais livros aqui, assim, de estudos. Mas eu vou até acatar aqui, vou pensar na ideia que a Alma colocou de pegar, assim, os livros que eu já li e trazer o conceito geral, mas focar na parte prática. E a gente vinha aqui com alguns estudos práticos, sabe? A gente, hoje vamos fazer vamos pegar um mês aqui de estudo sobre tal coisa. E aí quem quiser embarcar, embarca. Quem não quiser, tá tudo certo. E a gente faz lives assim, um mês, né? Então, sei lá, 4, 5 lives. Ou até mais, assim, um ano. Mas a gente faz uma live por mês de atualização daquela prática. Eu acho que é mais jogo, sabe? Eu acho que eu vou estar atendendo o meu propósito aqui, que eu tô... Não propósito de vida, né? Mas assim, eu tô sentindo um chamado pra trabalhar dessa forma mais prática. E as nossas lives normais, né? De sempre aqui, a gente hablando aleatoriamente. Sobre temas aleatórios. Vivi, minha vida tá de ponta cabeça. Será que é demanda? Ah, Vivi, olha, a chance de ser demanda existe? Existe. Mas assim, você tem inimigos? Você toma o marido de alguém? Você tá concorrendo, sei lá, tem alguém querendo tua vaga de emprego, você tem uma pessoa que te odeia deliberadamente, que vai gastar lá 5 mil reais pra te demandar. Você entende? A maior parte das vezes, Vivi, somos nós que estamos vibrando baixo e sintonizando com energias baixas. Quando a gente tá vibrando baixo, a gente sintoniza com lixo, com coisa ruim, com tragédia, com confusão. Eu falo isso porque o tempo todo eu fico me vigiando. Quando eu vejo que começa a dar tudo errado, hoje mesmo, gente, eu tava de boa, tava numa reunião, saí puta da reunião, não brava, porque quando a gente tá brava não é tão ruim. Você fica ruim quando você se sente decepcionada, frustrada. São energias, frequências muito mais baixas do que a raiva. Eu saí muito decepcionada, assim, da reunião.
meio frustrada, sabe? Assim, energia baixa. Gente, na mesma hora, começou a... Parece que a casa desmoronou, assim, ó. Eu até falei, não, para tudo, vamos entender o que tá acontecendo. Gente, tinha um vidro de pimenta que eu tinha almoçado trabalhando. E eu sou a louca da pimenta, né? Tudo enfio pimenta. Tinha um vidro de pimenta na mesinha do lado, lá no meu trabalho. O negócio praticamente pulou do chão. Gente, quebrou a pimenta. Espatifou, assim, ó, na sala. Meu piso é branco, assim, claro. Foi molho de pimenta. A pimenta tava cheia, eu tinha acabado de abrir o frasco. Espalhou pimenta na sala inteira. Eu no meio da reunião. Ah, aquela pimenta escorrendo, assim, ó, pelo rejunte do piso. Aí a casa foi faxinada segunda-feira. Semana não, sábado. E aí eu, caralho, né? Aí fui limpar, tá. Limpando lá, limpando o negócio. Enfiei o joelho num caco de vidro. Começou a sair sangue do joelho. Ai, não acredito. Ai, gente, começou a chover, a roupa tava do lado de fora, um monte de coisa acontecendo assim. Fora que eu falei, não, parou, o que tá acontecendo? Calma, respira. Aí eu só joguei um pano de chão assim em cima lá da pimenta. Falei, não, vou tomar um banho, que eu tinha treinado, não tinha tomado banho ainda, tava toda suada. Falei, vou tomar um banho, esfriar a cabeça. E aí eu volto. Aí foi isso. Tudo melhorou, sabe? Eu parei, falei, não, calma. Então a gente tem que prestar atenção. E quando a gente não presta atenção neste momento que acontece, a gente vai acumulando a negatividade. Aí quando vê, começa a acontecer coisas pesadas. Começa aí é demitida, aí o namorado termina o namoro, aí a mãe briga com você, sua amiga de infância discute com você, vocês param de se falar, teu carro quebra, aparece uma dívida de não sei o que você esqueceu de entregar, sei lá o que. Então, você entende? Começa a acumular coisa porque a gente vai baixando o nível, que vai lá para as profundezas do baixo astral, né? Então tem que prestar atenção antes de achar que é demanda. E se for demanda, você já sai da frequência da demanda também. Na dúvida, gente, muda os seus próprios pensamentos. Porque quem tá vibrando muito alto, demanda nenhuma pega. Não pega. Pra demanda pegar você, ela tem que encontrar abertura. Tem que encontrar conexão e abertura. Na maioria das vezes a gente tá, né, sem abertura. É por isso que muita gente faz um trabalho, não funciona, ela fica pagando. Por quê? Porque é aquela trabalhadora ali, né, a magista, a pessoa que tá fazendo o trabalho, fortalecendo a demanda para que o espírito fique insistindo até achar a brecha. Uma hora às vezes acha, né? Mas se você for o Highlander e conseguir manter a frequência lá no alto, não vai ter brecha. E se ele achar a brecha e você logo subir, aquilo ali não só vai fazer cócegas. Então, assim, traga pra você a responsabilidade, Vivi. É muito mais jogo. Porque quando a gente coloca a responsabilidade sobre algo que a gente não tem nenhum controle, a gente se entrega. Fala assim, ai, minha vida tá um caos, porque me demandaram, eu sou tão coitada. Não tô falando que você falou isso, mas é comum a gente seguir essa linha, sabe? Ai, não sei o que, não sei por que fazem isso comigo. E a gente não faz nada pra mudar. Então, quando a gente assume a responsabilidade, a gente esquece se alguém mandou ou não mandou. Você fala assim, eu vou sair dessa frequência. Então, fala igual minha avó falava, né? Fala pra quem te mandou que não me achou. Que é bem isso, não vai ter te achado. Bom, acho que é isso, né? Vivendo e aprendendo, também entender. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai entendendo que as pessoas são pessoas com suas qualidades e defeitos. Tem defeitos que são... Ai, desculpa, assim, eu sou ser humano, pra mim é imperdoável, mas não sou eu que tenho que perdoar ou acusar, né? Não sou eu que tenho que perdoar ou acusar também. Então, que fiquem lá, não vou ficar dando ibope pra isso. Mas é um sinal forte de que a gente também precisa parar de ficar achando que essas pessoas que são os detentores do conhecimento do mundo invisível, que a gente só tem que consumir o conteúdo deles, que a gente não tem capacidade de descobrir nada novo, que a gente tem que esperar um novo Chico Xavier aparecer, né? Muita gente fala assim, ai, cadê Emmanuel? Quando Emmanuel aparecer... Eu acho que Emmanuel não vai trabalhar com espiritualidade, entendeu? Ele já tinha falado que ia trabalhar com educação, com não sei o que, não acho que vai ser espiritualidade. Então a gente tem que parar de ficar esperando esse Messias, esse Salvador. Nós temos que... Não, peraí, eu tenho condições de pesquisar, porque essas pessoas também, tirando, sei lá, esses grandes, assim, mestres que vieram, tipo Jesus, sabe? Não,
estudantes, pesquisadores, eles se dedicaram, eles pararam para ir lá e estudar, e observar, e anotar, e compilar, e entrevistar, e entender, e não sei o quê. Então vamos fazer a mesma coisa, gente. Dá para fazer isso, não precisa monetizar tudo que faz, não, tá? A nossa vida é enorme, assim, a gente precisa viver só para ganhar dinheiro. E é isso, meus amores. Beijos.